Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quarto capítulo da nossa disciplina, onde a gente vai falar de JavaScript moderno. Esse é um capítulo que eu fico muito feliz porque JavaScript moderno é muito legal. Me fez gostar novamente de JavaScript, para vocês terem uma ideia. Então, nessa primeira aula sobre JavaScript moderno, eu vvou falar sobre o ECMAScript e essa sigla ECMAScript 6+, tá? Que, na verdade, já adiantando, quer dizer que é o JavaScript moderno. A versão 6 do ECMAScript e superiores fazem parte, então, do JavaScript moderno. O ECMAScript 5 e anteriores é o JavaScript mais compatível entre os navegadores. E começando a falar sobre o JavaScript moderno, a gente vai entender a diferença entre var, que é algo que a gente já viu nas aulas, e agora eu vou introduzir os termos const e let, e a gente vai entender a diferença entre eles. Vamos falar também sobre arrow functions, que é uma nova forma de se escrever funções, mais declarativa, mais intuitiva e mais elegante também. Vou falar sobre template literals, que é uma forma de escrever strings de forma também mais elegante. E, por fim, sobre os default parameters que a gente usa nas funções. Então, começando, então, existe o ECMAScript, a gente já viu que é o nome formal do JavaScript. Isso aí está em constante evolução. Tá? Segue direto, todos os dias, seguem novas sugestões de melhoria no JavaScript. Mas a internet em si não pode absorver tudo isso de uma vez. Tanto é que existe um comitê, que é o TC39, que aprova ou reprova as coisas e deixam até em fases de evolução aí. Isso é importante para a internet não quebrar. Tá? É muito arriscado você inserir algo no JavaScript e ele parar os navegadores, digamos assim. Então, é bem devagar mesmo. Mas isso não impede que o JavaScript evolua, porque a gente consegue utilizar toda a modernidade do JavaScript, digamos assim, com o apoio de transpiladores. Os principais são o Babel e o TypeScript, que é aquela superset do JavaScript que ele vem com um transpilador embutido por padrão. O que o transpilador faz? Ele converte o código JavaScript moderno no código JavaScript compatível. Então, ele faz essa transformação. Isso não é um compilador, porque o compilador converte uma linguagem em linguagem de máquina. O transpilador converte uma linguagem para ela mesma, em outra versão. Por isso que o termo melhor a se dizer é transpilação. Lembrando que a gente não vai trabalhar com Babel TypeScript aqui, porque a gente está usando o Google Chrome, e o Google Chrome ele geralmente suporta essas modernidades do JavaScript. A gente não precisa se preocupar com isso. Agora, quando você quiser fazer uma aplicação em produção, é importante que você passe ela por um transpilador. A vantagem dos frameworks é que eles vêm com isso configurado, a gente não precisa se preocupar com isso. Mas é só seguir um tutorial, pesquisar um tutorial, você instala o Babel ou o TypeScript e faz esse tipo de coisa para a sua aplicação, caso você não queira utilizar um framework. Não há problema algum, isso é bem fácil de encontrar, é só ler a documentação e seguir os passos ali, que é tranquilo de se fazer. Eu não vou abordar isso, porque o nosso foco é entender a linguagem JavaScript em si, não necessariamente o processo de build de uma aplicação, pelo menos por enquanto. Entrando então no ECMAScript 6, no JavaScript moderno, existem agora as construções const e let. A gente já viu o var. O var a gente usa para declarar variáveis, mas ele tem um problema que é esse escopo amplo. Quando você usa algo com escopo amplo, nem sempre você vai querer essa variável em instruções mais aninhadas ali dentro. O let resolve isso para você. O let é muito parecido com o var, mas tem um escopo mais reduzido. Eu vou mostrar isso depois na prática com vocês. E o const é o que a gente usa logo de cara. A boa prática é declare tudo com const. Por quê? Quando você declara const, você não consegue reatribuir um valor a essa variável. Então, eu crio const number recebe 10, eu não vou conseguir atribuir um 11, um 12, uma string, qualquer que seja o valor a ele novamente. Então, na grande maioria dos casos, o valor fica imutável, mesmo que a ideia de uma constante em linguagens de programação. Mas temos um detalhe, isso não se aplica a vetores e objetos, porque a ideia deles é um pouquinho diferente, né? Internamente lá, eles são tipos de referência, não são tipos primitivos. Então, você não consegue reatribuir um novo vetor e um novo objeto a uma variável, mas você consegue modificar esse objeto internamente. Tá? Então, eu vou mostrar essa diferença. Mas a ideia é que você comece com const. Se em algum momento você sentir que vai precisar modificar o valor dessa variável,
aí sim você utiliza let. E a ideia é que você esqueça o var a partir de agora. Arrow functions são funções, mas tem uma sintaxe mais simples. No início, sim, a primeira vez que você vê, você acha confuso, mas depois você se acostuma e não quer usar mais a palavrinha function. Tá? É mais declarativo e mais funcional. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a função makeBeer. Aqui é uma outra forma de se escrever função, tá? Você pode criar uma const e vira uma variável, que na verdade é uma função. Não está sendo nada executado aqui, é só uma declaração. Isso aqui é meio que uma função anônima, mas que vai estar referenciada na variável makeBeer. Ou seja, variáveis não armazenam somente valores, armazenam também funções. E aí vem a sintaxe que a gente conhece, né? Tem o nome da função aqui, mas a gente vai referenciar com makeBeer depois, mas tem o nome dela aqui. Aqui é o parâmetro que ele recebe, né, de quantity, né, de quantidade, e vem a implementação aqui. Essa função a gente ainda não viu, mas nada mais é do que pegar esse caractere, né, que é um chope, e repetir determinada quantidade de vezes. E aqui embaixo a gente tem uma arrow function. Olha a diferença então. Ao invés de escrever function, você não escreve mais, você já coloca o parâmetro logo de cara e a implementação entra em uma seta. E essa seta é representada pelo símbolo de igual e maior. Quando é um comando só, você nem precisa das chaves. Ele faz para você. Então eu vou mostrar vários exemplos na prática para vocês de arrow functions até que vocês se acostumem com essa sintaxe. Template literals, aí eu deixei um vídeo. É uma forma mais elegante da gente concatenar strings ou colocar várias strings em um texto maior. Então, no primeiro exemplo, eu concatenei com mais, né, o símbolo de mais, e no segundo eu usei as template literals. Observe que as template literals, elas, por fora, têm o símbolo de crase. Tá? E dentro, a gente coloca as expressões de JavaScript entre cifrão, é isso, o símbolo do dólar, e as chaves. Então, no caso aí de A, B e C, eu fiz lá embaixo, ó. Dólar entre chaves A, dólar entre chaves B, dólar entre chaves C. É muito mais fácil de ler do que ler a concatenação. Quando chegar lá de novo, comparem os dois para vocês verem. E eu vou fazer isso também um pouquinho mais na prática. Aí. Default parameters. Agora você consegue, lá nas funções, colocar um valor padrão. Ou seja, se o usuário não passar determinado valor na função, você pode assumir algo por padrão. Isso é interessante. Eu não coloquei um exemplo aqui, devia ter posto, mas eu vou fazer na parte prática para a gente dar uma olhada. Então, a gente vai entrar no código agora, eu vou mostrar os exemplos de var, const, let, arrow functions, template literals e default parameters. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Vamos então à parte prática. Para essa aula, eu separei as seguintes tarefas. Primeiro, exemplificar as diferenças entre var, let e const. Para isso, eu criei um arquivo HTML simples, somente com uma referência ao script.js. E no script.js eu coloquei um console log para a gente ver que ele está funcionando. Vamos ver. Abri com live server. Abrindo o console, está aqui, hello. E eu fiz uma coisa nova aqui, que é o useStrict. Isso aqui é uma boa prática, tá, pessoal? Quando você coloca no início do arquivo useStrict, você pode ser no início de uma função, ele tem escopo variado aí. Quando você faz isso, o JavaScript ele fica um pouquinho mais chato, digamos assim. Ele acha mais erros, ele detecta mais erros e para a execução do script. Tá? É uma boa prática para a gente ver a diferença de var e let. Então, vamos colocar aqui. Var versus let. Eu falei que o var tem escopo abrangente e o let eu falei que tem escopo reduzido. Eu tenho que provar isso para vocês. Então, eu pensei numa função with var. E aqui, eu vou declarar um for com var, e começando com 0, enquanto for menor que 10, só mostrando no console. Vou colocar até aqui o var, para a gente ver com i. E aqui embaixo eu vou fazer i recebe 20. Console.log i.
eu só declarei a função, eu preciso o quê? Executá-la. Então, with var sem parâmetros. Vamos ver aqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e mostrou 20 aqui. Aí que está o problema, digamos assim, do var. Ele foi criado dentro de um for que está dentro da função, mas ele foi criado dentro do for. O escopo dele está limitado aqui, teoricamente, mas não. Apesar dele ter sido criado dentro desse escopo aqui, você consegue acessá-lo de fora e trocar o valor, inclusive. Dependendo da sua lógica, da sua regra de negócio, isso aqui pode ser uma falha, um bug, pode causar um bug. E o let te resolve disso. Então eu vou duplicar aqui e vou colocar a função with let e trocar isso aqui para let. Trocar aqui para let. E a gente vai ver a diferença agora. Não vimos a diferença, obviamente, porque eu não invoquei o with let, né, Rafael? Vamos lá. Tá aí. Então, já reclamou. Eu não tenho acesso à variável i aqui. Tá? Então, ela só pertence a esse escopo. Por isso, let tem um escopo reduzido. E é uma boa prática você utilizar o let ao invés de var. Certo? Agora, e const? Não podemos reatribuir valores. Aqui em let, por exemplo, ó, declarei com 0, ele vai ficar trocando, e aqui eu troquei de novo. Tá? Em var também, né, acontece a mesma coisa. Agora, olha a diferença. C recebe 20. O que vai acontecer? Bom, o JavaScript parou no erro anterior, então nem chegou aqui, né? Então, vamos tirar essa falha aqui, vou deixar ela comentada, e está aqui. Cadê você? Por que não acusou o erro? Me ajuda aí. Opa. With let. Var. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui que eu deixei passar batido. Aqui também, né? Devia ter comentado aqui. É isso. Então, olha só. E esse é o erro do const. Assignment to constant variable. Então, eu tentei reatribuir um valor a uma variável declarada com const e eu não consigo. Então, é uma boa prática a gente tentar manter o nosso código imutável e o const ajuda a gente justamente nisso. Só que tem um detalhe. Se eu fizer isso aqui, ó, const d é um vetor. D passa a receber 1. Vai dar erro também. Vou comentar isso aqui para não atrapalhar. Opa. Eu fazendo tecla de atalho errada aqui, né? Está aqui na linha 35. Está aqui. Mas eu posso fazer isso aqui. Ó. Não há problema algum. Ou seja, internamente eu posso editar arrays e objetos. Então, o const ele não garante a imutabilidade total. Principalmente que esses tipos de dados de referência, né, que não são os primitivos. Então ainda não é perfeito, né, mas já ajuda muita coisa. Então, ó, troquei o valor. O vetor estava vazio, agora ele tem um elemento. Isso vale também para objetos. Como a aula se estendeu, vamos quebrar em outra. Na outra aula eu mostro as demais coisas. Muito obrigado e até lá.